Imagina que seu sonho desde pequeno sempre foi ter um PC que te permitisse jogar tudo o que você sempre quis. E motivado por isso, você decide trabalhar, começa a juntar dinheiro, passa meses pesquisando e escolhendo cada detalhe com muito cuidado, como se aquilo fosse muito mais do que apenas um computador. Até que depois de muito tempo, você finalmente consegue comprar tudo, monta o seu PC dos sonhos e chega o momento que você tanto esperou, aquele momento em que você pode finalmente jogar tudo aquilo que você imaginou por anos. Só que quando isso acontece, algo estranho surge dentro de você, porque ao invés de sentir aquela felicidade intensa que você imaginava, você sente um vazio, como se ter conquistado tudo aquilo não tivesse trazido a satisfação que você esperava. E por um segundo, você até sente falta do seu computador antigo, porque mesmo sendo muito ruim e limitado, ele ainda conseguia te fazer feliz, de uma forma que agora parece muito distante. E o mais curioso disso tudo é que o problema nunca foi o computador. Na verdade, o problema é a forma como você construiu a sua expectativa ao longo do tempo. Porque durante anos, você condicionou a sua mente a acreditar que a felicidade estava no momento da conquista, no dia em que você finalmente teria aquilo que queria. E enquanto esse momento não chegou, você alimentou essa ideia constantemente, imaginando cenários perfeitos, criando versões idealizadas de como seria aquele dia, repetindo essa fantasia tantas vezes na sua cabeça que ela acabou se tornando maior do que a própria realidade. Quando finalmente você montou o seu computador, você já tinha passado tanto tempo vivendo esse momento dentro da sua mente que ele deixou de ser algo novo. É quase como se você já tivesse experimentado aquela sensação várias vezes antes mesmo dela acontecer de verdade. E por isso, quando ela finalmente chegou, não havia mais o mesmo impacto, não havia aquela novidade que você esperava há tanto tempo. Mas o melhor de tudo é que isso tem uma explicação. Mas antes de eu te falar ela, não se esquece de comentar, curtir e se inscrever aqui no canal, hein? Tamo junto. A explicação, na verdade, é bem simples e ela está relacionada com algo conhecido como Síndrome do Devaneio Adaptativo, que basicamente se baseia na ideia de viver cenários fictícios dentro da própria mente, como se você criasse histórias completas sem que elas realmente tenham acontecido. E isso é algo que todo mundo faz em algum nível, como se imaginar vivendo em um relacionamento, discutindo com alguém ou conquistando algo importante. O problema começa quando isso deixa de ser algo ocasional e passa a ocupar espaço demais na vida de alguém, porque aos poucos você começa a substituir experiências reais do mundo por versões imaginadas dentro da sua cabeça, e sem perceber, passa a criar expectativas que a realidade dificilmente vai conseguir alcançar. Quando você passa anos idealizando a conquista de algo, você acaba associando toda a sua felicidade a esse único momento, como se tudo que veio antes fosse apenas uma preparação sem valor. Mas a realidade não funciona dessa forma, porque nenhum momento específico consegue sustentar toda a carga emocional que você colocou nele ao longo de tanto tempo. E quando ele finalmente acontece, a sensação não é de realização, mas sim de um vazio inesperado, como se algo tivesse faltando, mesmo você tendo alcançado exatamente aquilo que você queria. E é nesse ponto que muitas pessoas entram em um ciclo muito perigoso e vicioso, porque começam a acreditar que o problema está no objetivo e não na expectativa criada dentro da sua cabeça. Então passam a buscar algo maior, mais caro ou mais difícil de ser alcançado, achando que dessa vez a sensação vai ser diferente, quando na verdade o padrão continua o mesmo, porque a mesma forma de pensar não mudou. A verdade é que a felicidade nunca esteve concentrada apenas no final da jornada, ela sempre esteve distribuída ao longo do caminho, nos momentos em que você pesquisava cada peça, na ansiedade esperando as coisas chegarem, na satisfação de aprender algo novo, na expectativa de montar tudo com as suas próprias mãos. Só que esses momentos passam despercebidos quando você está focado demais em um futuro idealizado. E no fim das contas, o que isso mostra é que quando você aprende a viver apenas pelo momento da conquista, você acaba ignorando grande parte da sua própria vida, porque transforma todo o processo em algo secundário, quando na realidade é justamente esse processo que dá significado às coisas. E talvez a maior lição disso tudo seja entender que nenhum objeto, nenhuma conquista ou objetivo tem o poder de te entregar uma felicidade duradoura por si só, porque essa sensação não está presa a um momento específico no futuro, ela na verdade está na forma como você vive cada etapa até chegar lá. E quando você começar a perceber isso, você deixa de colocar todo o peso da sua felicidade em algo que ainda nem aconteceu e passa a valorizar o presente, que no final das contas sempre foi o único lugar onde a vida realmente acontece.